Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu queria agradecer aos inúmeros comentários positivos em resposta ao vídeo que eu postei aqui na terça-feira pedindo que todos tomassem vergonha na cara. Eu percebi pelo nível de respostas positivas que eu não sou a única a fazer esse diagnóstico do absurdo e do ridículo que nós, direita, nos tornamos. E eu acho que a gente deveria, inclusive, começar a parar de usar esse termo direita e fazer um pouco mais de jus ao que o conservadorismo significa. Muitas pessoas me pediram listas dos picaretas que eu mencionei, mas eu resolvi fazer de maneira um pouquinho diferente. Como eu disse para vocês, essa história de ficar queimando a reputação dos outros não leva ninguém a lugar nenhum. O que eu posso fazer é de vez em quando mencionar as iniciativas mais estúpidas propagadas pelos picaretas mais notórios que tem acontecido no Brasil. Então, de vez em quando, eu vou tentar me lembrar, porque são muitos picaretas, eu gastaria um dia todo para listar. Não dá tempo, eu tenho muita coisa para fazer, muita aula para preparar, eu não tenho tempo de ficar ali anotando. Né? E picareta é aquela pessoa picuinha que ainda vai ficar discutindo com você, então você vai ter que jogar um monte de prova na cara, né? Em geral, eles têm séquitos de puxa-sacos, ou eles fazem perfis falsos para ficar ali xingando quem os xingou. Eles gostam desse tipo de querela, eles vivem disso. Eu não tenho tempo físico para isso, mas este não é o tema principal do vídeo de hoje. O tema principal do vídeo de hoje é que entre os comentários, muitas pessoas são pessoas que estão nas ruas por estarem conformadas com a degradação total do sistema político brasileiro. E eu quero reiterar aqui que eu compreendo totalmente a razão delas de dizer assim: não dá para não fazer nada. E aí muitas pessoas que me veem aqui no YouTube, assim, têm a sincera impressão de que estar aqui discutindo isso no YouTube seria o não fazer nada. Que o fazer alguma coisa implique necessariamente, como se fosse assim um sinal de condicional obrigatório, se você sair de casa e acampar no quartel ou ficar ali agindo na rua de maneira a aguardar que o milagre aconteça, milagre esse que é o Lula não subir a rampa, tá? Assim, eu compactuo com o sentimento de vocês, com a percepção de vocês que a política brasileira está falida, razão pela qual eu fui sempre muito favorável à auditabilidade das urnas e outros mais tópicos para ampliar a transparência do sistema eleitoral, porque assim, a gente já está no sistema degradado, se não tem transparência a gente está lascado, né? Que a gente está cercado de pilantras, todo mundo já percebeu. Se a gente não tiver meios de conter os danos operados pelos pilantras, então, pelo amor de Deus. Então, eu entendo, eu compreendo todos vocês que estão aí querendo agir de alguma maneira. Mas eu vou aqui falar de novo algo que eu comentei semana passada. A guerra é cultural. A guerra é cultural. E se tem alguém que não vai nos ajudar, são as Forças Armadas. Eu achei a coisa mais lamentável da República Brasileira. Ah, não, mas lamentável é o Lula. Não, Lula não é lamentável. Lula é desprezível e indigno da minha consideração. Vou nem... Ali é a secla do diabo, entendeu? Não é disso que eu tô falando. Lamentável foi aquela cartinha dos militares, aquela cartinha das Forças Armadas que acharam ruim que o Paulo Figueiredo, com muita propriedade, com provas sólidas, com informações consistentes, simplesmente expôs no programa Pingos nos Is na Jovem Pan que o Paulo Figueiredo é um jornalista real. Ele é jornalista mesmo. Educadíssimo até, educado até demais. Né? Falou de toda a deferência que ele tem pelas Forças Armadas. Eu não tenho tanto assim. Eu tenho deferência por seres humanos autênticos. Eu não tenho deferência por grupos nos quais você encontra todo tipo de gente porcaria e gente boa. Eu, sinceramente, não tenho. Eu tenho deferência por seres humanos autênticos, seres humanos que têm coragem de enfrentar a própria consciência e de enfrentar a dura pergunta: quem sou eu? Que ninguém se faz. Todo mundo foge dessa pergunta a vida toda. Né? Porque você alcançar o saber quem você é, ô meu amigo, você tem que enfrentar a desgraça que é você para alcançar a consciência de si. Então não é fácil, o pessoal não gosta. O pessoal gosta de se adular, mentir sobre si mesmo, se descrever como bonzinho.
Mas saber quem é não é todo mundo que gosta. E aí, nesse sentido, eu não vejo sentido em ter deferência por uma instituição. Mas o Paulo Figueiredo, que é uma pessoa muito educada, e neto, né, daquele que foi o último presidente do regime militar, Figueiredo, ele falou de maneira extremamente profissional, simplesmente relatou num programa jornalístico que há uma divisão interna, sim, entre os comandantes e que há 3 figuras ali que estão disputando para ver quem senta no colinho do Lula. Claro que o Paulo não usou esse vocabulário inadequado que é o meu. E indicou que esta informação vem do próprio alto comando. E ele é uma pessoa que pesquisa, né? Não fala coisa sem fundamento. E ele tem credibilidade por isso e o público sabe. Então a gente sabe que ele está dizendo a verdade e os comandantes também. E aí eu me deparo depois, no dia seguinte, com o exército, os militares, soltando notinha para dizer que nada do que o Figueiredo falou é verdade, que há uma coesão perfeita, estão todos em harmonia. E que não é verdade, que não há pessoas que não gostam daqueles 3 comandantes, porque são todos maravilhosos, todos se amam, todos são companheiros. E é engraçado porque em qualquer instituição do mundo, dentro de famílias é assim, sempre há divergência. A divergência, ela é um fenômeno próprio ao convívio humano, porque os seres humanos tendem ao erro, seres humanos têm dificuldade de encontrar a ponte correta da comunicação, a forma mais apropriada de exprimir o pensamento, de maneira que há muito mal entendido e muito ruído na comunicação de qualquer ser humano para ser humano. Por que só no exército não pode ter dificuldade de comunicação e divergência? Por que no exército não pode ter? O exército não é feito de seres humanos, é feito de semideuses? Então, é feito de seres humanos. Então, o general Vilas Boas aparecendo no Twitter para me fazer uma notinha dizendo que é fake news, que há generais esquerdistas, comandantes esquerdistas que disputam o colinho do Lula no alto comando, eu achei aquilo uma palhaçada. E eu achei sensacional a resposta educada, claro, do Paulo Figueiredo, dia seguinte no mesmo programa, dizendo, nossa, como os senhores responderam rápido para mim. Que pena que não estão respondendo ao povo, porque são eles que estão pedindo uma resposta dos senhores quanto à desordem institucional que eles diagnosticaram. E eu achei interessante, porque o que o Paulo Figueiredo fez foi o seguinte, olha, as pessoas estão pedindo explicações para os senhores, quando é que os senhores vão apresentar? Ainda que seja para sair no quartel e dizer com franqueza, né? Porque o Mourão foi lá, dar cutucadinha no Bolsonaro, né? Mourão é típico, né? Boçal. Foi lá dar cutucadinha, abre o jogo com o seu povo. É invejoso. Queria ter a popularidade do Bolsonaro, não tem. Ninguém dá a mínima bola para ele. Só os intervencionistas. E ele ficava ali, alimentando esperança de intervencionista. O Mourão, se vocês não sabem, infelizmente, né? Eu fui obrigada a saber. Eu queria nem saber dessas fofocas. Mas o Mourão era o cara dos intervencionistas. Sabe esses grupos intervencionistas aí? Que tem esses grupos, né? Não são conservadores. Tem mentalidade revolucionária, mas são anti-esquerda, né? É o complemento perfeito da esquerda, né? O intervencionista e o esquerdista, ali. E o esquerdista adora o intervencionista, porque o esquerdista que faz o golpe via institucional, via lei, colocando um IOTEP ali, fazendo conchavo por trás do pano, mas sempre usando a burocracia do Estado para golpear a democracia, né? E reduzi-la ao osso, né? E aí eles adoram os intervencionistas, porque aí eles podem falar assim, golpista, apontar o outro. E aí eles disfarçam, saem lesos. Amam. Os esquerdistas, tudo que eles querem é que o exército e as pessoas que esperam que o exército realmente promova uma ruptura institucional representem a direita. É o sonho da esquerda. E esse é o assunto principal desse vídeo, tá? E como eu falei pra vocês, todo vídeo que eu for falar agora do Brasil, eu vou obrigatoriamente fazer uma pesquisa antes e trazer algum pensamento do Olavo de Carvalho, porque vocês não podem esquecer dele. Então eu vou aqui garantir que toda vez que eu vou fazer um vídeo desse tipo, eu vou trazer pensamentos deles. Só vou falar de política me referindo ao Olavo, porque ele é a pessoa com quem a gente tem que aprender, e eu vou repetir isso, ó. Quem não gosta do Olavo, já se desinscreva.
porque eu vou fazer isso. Vou fazer isso sistematicamente, tá? E é o seguinte, eu quero em primeiro lugar deixar muito claro que, porque eu tenho deferência por seres humanos, por pessoas boas, saibam vocês que eu tenho amigos oficiais. Há pessoas nas 3 instâncias aí das Forças Armadas por quem eu tenho profunda admiração. Há intelectuais ali, há pessoas extraordinárias, há algumas figuras que têm um talento político que ninguém sabe. E essas pessoas, elas são dignas de admiração não por comporem uma instituição que é feita de seres humanos e que, evidentemente, vai ter pessoas boas e pessoas ruins, mas porque elas se esforçam em honrar aquilo que a instituição deve significar, que é estabilidade para o país. E eu quero, antes de começar aqui, dizer que essas pessoas não merecem o que a instituição Forças Armadas virou, que é um troço acovardado e ridículo. Em parte também porque faltou investimento, porque o Fernando Henrique Cardoso foi muito bem sucedido em destruir as Forças Armadas, tirando dinheiro, tirando investimento, reduzindo a biblioteca, a velharia de escola pública. É uma tristeza o que fizeram com o Exército, tá? Vamos reconhecer também. A gente já teve alguns intelectuais absolutamente brilhantes que saíram de lá. Hoje em dia, é gente que sai correndo para escrever notinha para falar que o Paulo Figueiredo não pode dizer que tem divergência no alto comando. Porque é de uma mediocridade. Isso é pior do que quando eles ficavam histéricos, quando o Olavo de Carvalho tirava sarro deles. É pior. E eu aqui nesse vídeo quero fazer, embora eu tenha o maior respeito pelas pessoas que querem fazer algo pelo Brasil, hoje, queridos senhores das Forças Armadas, eu quero pedir um favor aos senhores. Saiam mesmo da frente disso que a gente chama de movimento conservador, porque nós, conservadores, não precisamos dos senhores para nos consolidarmos na cena política do Brasil. Nós não precisamos do Exército. Eu tenho uma divergência com relação a todo mundo que está na frente dos quartéis. Eu não quero que vocês tomem o poder, eu não quero que vocês façam intervenção, eu não quero que vocês resolvam a situação, porque vocês não têm a menor ideia do que deve ser feito. E aí, ao contrário das pessoas que estão ali fazendo a velhinha SOS Forças Armadas, cujo sentimento eu compreendo e referendo, o sentimento, a motivação, são pessoas que querem agir pelo Brasil, não sabem como, ainda não entenderam o que significa essa guerra cultural, vão entender, não tem problema, eu dou tempo ao tempo. Cada pessoa tem seu tempo. O estar na rua já é uma coisa boa, porque significa que a pessoa está querendo fazer algo. E para mim é digno da maior admiração. Ainda que ela esteja tomando a decisão equivocada que achar que as Forças Armadas são o melhor recurso político que nós temos. Não, os senhores das Forças Armadas, por favor, desvinculem a imagem dos senhores do que a gente chama de direita no Brasil. Porque assim, só estão atrapalhando. Eu vou ler aqui, tá na página 41 do Diário Filosófico, o mesmo livro que eu citei na terça-feira, volume 2, 2016. Isso foi publicado pelo Olavo de Carvalho no dia 14 de janeiro de 2016. Ele diz o seguinte: há 30 anos ouço milicos iletrados desprezando a luta cultural e se pavoneando de que, abre aspas, na hora do pau de fogo, quem vai resolver é nós. Fecha aspas. Até agora, não vi pau de fogo nenhum. Só cus em brasa. Pois é. O alto comando aí, e suas divergências internas, parece terem esse ardor por disputar quem será o ministro do Lula. Isso está acontecendo mesmo. E aí, a instituição está preocupada em preservar a imagem de unidade. Aquela coisa bem positivista. Não, a gente pensa tudo igual. Aqui, ó. A gente é tudo robô. Nós não somos seres humanos. Nós não somos seres humanos que têm almas e que têm consciências, cujo vínculo está fundamentado no patriotismo. Não. A gente é assim. Um troço homogêneo. Vocês perderam completamente a noção do que é um ser humano? Do conceito de natureza humana? Veja, natureza humana, esse conceito, ele implica justamente
A diferenciação é um componente fundamental da natureza humana. Não existem duas almas idênticas, não existem. Isso é impossível. Não existem duas almas que vão exprimir um pensamento idêntico. O que existe é automatismo. O que existe é hábito de repetir a mesma coisa. O que existe é ser papagaio de uma ideologia específica. Aí você vai encontrar gente igual. Mas não é porque são almas... Qual que é a semelhança dessas almas? A semelhança dessas almas é que elas não estão operando. É que a racionalidade delas está empobrecida. É que o imaginário delas não está funcionando. A semelhança entre elas é a incultura. É a falta de água ali. Falta de cultivo. Essa é a semelhança entre elas. E aí a consequência é repetir uma receita pronta. E qual que é a receita pronta do mundo do político moderno? As ideologias. Aí tem várias. Aí a do exército, todo mundo sabe. Uma principal é o positivismo, que não afeta, felizmente, graças a Deus, todos os oficiais. Tá cheio de oficial bom. Eu não gosto de falar mal do exército como instituição, porque existem oficiais bons. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Forças Armadas, vocês não representam a direita brasileira. Esquerdistas, sinto muito. Eu sei que o sonho de vocês é que exército e o exército com vontade de intervir e promover rupturas represente a direita brasileira para vocês chamarem os direitistas de golpistas e posarem de bonzinhos. Mas não é assim. Os conservadores são pessoas que repudiam a mentalidade revolucionária. E o positivismo é uma manifestação a mais da mentalidade revolucionária. O naturalismo, o cientificismo, todas essas maneiras de ver o mundo que estão vinculadas a um mesmo núcleo do qual sai a mentalidade revolucionária, vão desembocar na mesma merda. E esse é o problema que os conservadores diagnosticam. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, esquerdistas. Vocês não querem compreender os conservadores. Vocês não estão interessados. Mas se vocês realmente quiserem, vocês vão pegar um livro chamado Justiça e Caridade, do reverendo Fulton Sheen. E aí vocês vão perceber que ali o que existe é uma crítica ao delírio liberal, uma crítica ao delírio comunista e uma explicação de que a doutrina social da igreja, ela coincide com uma maneira de entender o fenômeno político que faz sentido e harmônico. E é por aí que pensam os conservadores. Não é assim, vamos quebrar tudo, exército, quebre tudo por nós. Não, não é assim não. Vocês estão errados, tá? Então eu venho aqui pedir, Forças Armadas, saiam da frente. Eu sou uma pessoa à direita do espectro político, como os jornalistas papagaios gostam de dizer. Eu sou conservadora e os senhores não são, para mim, o último recurso. O meu recurso é o conhecimento, é o Olavo de Carvalho, é a noção de que a guerra é cultural, é a consciência plena de que política é uma disputa de poder que demora, é a clareza de que a guerrinha psicológica dos senhores, que foram coniventes com a soltura do Lula porque queriam que o Lula fosse o adversário do Bolsonaro, foi a estratégia mais infantilóide e ridícula que eu já vi na minha vida. E olha, infelizmente, como o senhorzinho Eduardo Bolsonaro, cujos puxa-sacos estão histéricos comigo, porque eles realmente acham que o assunto do meu último vídeo foi Eduardo. Não é, mas coitados. Quem segue o Eduardo Bolsonaro não tem realmente muita massa encefálica para entender qual é o assunto do meu último vídeo. Né? E aí confundir as bolas. Mas infelizmente ele que entrega tudo aí, das estratégias brilhantes dos senhores, ele tinha feito um videozinho que está sendo explorado aí pelos humoristas da esquerda, que a direita devia estar monitorando, em vez de ficar implorando ajuda para os senhores que estão mais preocupados com as aparências da instituição, em parecer que não tem divergência interna no alto comando. Os senhores estão preocupados com as aparências da instituição, enquanto o Brasil sofre uma crise institucional grave. Uau! Há 30 anos ouço milicos e letrados desprezando a luta cultural, se pavoneando de que na hora do pau de fogo quem vai resolver
Somos nós. Até agora não vi pão de fogo nenhum. Só cozinha em brasa. Vocês mereceram. Então é o seguinte. O Eduardo Bolsonaro, a certa altura, gravou um videozinho falando: Lula solto é muito bom, porque ele vai acender o antipetismo e todos vão se unir contra o Lula e tal. Basicamente, ele estava ali traindo, né? Traindo-se, revelando que a estratégia brilhante da guerra psicológica do exército, brilhante exército, só vocês sabem tudo aqui no Brasil. Vocês são uma oligarquia também. E apoiaram Getúlio Vargas. Hoje, às 8 horas, no Instagram do Tomás Juliano, que mais conhece história, assim, de todo mundo que tá se esforçando para compartilhar conhecimento com as pessoas que estão carentes de conhecimento, ele hoje vai apresentar o curso dele sobre a Era Vargas, tá? E ele vai falar ali, os senhores das Forças Armadas apoiaram Vargas, tá? Quem foi oposição a Vargas foi o Carlos Lacerda, o último grande direitista brasileiro. Aquele que nós devemos ter por modelo. Tá? Vocês apoiaram Getúlio Vargas. Os senhores estiveram com ele. Getúlio Vargas é o pai do esquerdismo. É uma mistura ali de tudo, né? A vertente. Ele é um cara que tinha loucura por aqueles movimentos europeus dos líderes carismáticos. É o nosso fascista. Fascistão. Total. Né? Por isso que o Ciro Gomes gosta, o Lula gosta. Amam. A esquerda ama Getúlio. E os senhores apoiaram Getúlio. E o curso do Tomás Juliano eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, porque ele diz o seguinte: tudo que Getúlio representa permanece com força na simbólica da política brasileira. Portanto, quem não entende Getúlio não consegue entender por que a política brasileira é como é, não consegue nem se entender as próprias atitudes políticas. E eu diria, todo mundo que está na frente do quartel ganharia muito mais. Ai, mas o que fazer? Como não fazer nada? Tá bom, então pega o livrinho ali, o Diário do Getúlio, e vai ver quem ele era. E veja o quanto de getulismo não está incrustado na sua alma sem você perceber. Você está certo de querer fazer algo pelo Brasil? Você está correto. Mas primeiro, limpe as ideias completamente equivocadas e a mentalidade poluída que faz parte de você, porque você é parte de uma cultura que é anterior a você, que é a cultura política brasileira, entendeu? Então a gente fica com esses ranços e a gente tem que fazer um esforço enorme para depurar. Sabe, para expurgar, fazer um expurgo mental. Refutar os nossos próprios erros e insanidades para ver se a gente começa a virar gente ou entender as coisas um pouco melhor. O Tomás Juliano vai fazer isso com o pessoal hoje, no curso ali. O que significa Getúlio? Quais são toda a simbólica da nossa política? É carregada de getulismo. E os senhores apoiaram Getúlio. Tá? E a estratégia dos senhores foi deixar o Lula solto. Aí, ó, o Lula vai subir a rampa. Para desespero dos patriotas. Que estão aí implorando ajuda para vocês. Mal sabem eles que vocês quiseram o Lula solto, porque vocês acharam, talvez ludibriados pelos palhaços do Centrão, que para eles tanto faz quem ganhe, eles vão fazer acordo com todo mundo. Ludibriados por eles, né? Porque eles são mais espertos que vocês. Se os senhores se acham mais espertos que o pessoal do Centrão, sinto muito, não são. Tanto que o Bolsonaro teve que entregar a articulação do governo para o Ciro Nogueira porque o Ramos não deu conta, não conseguiu, não aguentou, foi fraco. Não conseguiu passar nada. Quando Ciro Nogueira não foi lá resolver, porque é incompetente o Ramos, né? E aí, incompetente. Se não fosse incompetente, não precisaria ter sido tirado da Casa Civil. Para entrar lá o Ciro Nogueira, lulista, fazer essa articulação picareta dele, para fazer rodar o governo, né? E as coisas começarem a andar. E aí, vocês que são tão espertos por falta de cultura, e por desprezo pela luta cultural, caíram no conto do Centrão e acharam que Lula solto ia ser maravilhoso, ia dar vitória pro Bolsonaro no primeiro turno. E aí, sabe o que foi a palhaçada da campanha do Bolsonaro? Que eu tenho até pena de tão ridícula que foi. Os debates, a gente teve que ver os conservadores que apoiaram o Bolsonaro, que mostraram que ele tinha méritos, que mostraram os méritos do governo, que combateram as narrativas esquerdistas porcas, injustas. É que o Bolsonaro é ser humano, tem mais defeito que qualidade, como todos nós aqui, como eu, como você, como o alto comando militar inteiro. Mas o que a esquerda fala do Bolsonaro é quase sempre muito injusto, entendeu? Muito injusto. E aí estavam lá os conservadores equilibrando a coisa, falando: não, vocês estão errados, para de falar besteira, vamos analisar a coisa como é, onde está o problema, né? E aí vocês achando bonitinho soltar Lula, porque vamos ganhar de primeira. E aí nós, conservadores, tivemos de ver
a pífia campanha do Jair Bolsonaro. No segundo turno melhorou, tá? Mas o primeiro turno foi pífio, dele fazendo campeonato de esquerdismo com o Lula. Como o Serra fez lá atrás. Vocês ouviram o Centrão e revitalizaram a estratégia tucana de debate com petista. Que é ridícula. Porque num campeonato de esquerdismo, como também dizia o Olavo, ganhou o esquerdista real. Razão pela qual o Lula levou a melhor, tá? Com ou sem fraude? Tenho para mim que onde há eleição há fraude. Então vocês nunca vão me ouvir dizer sem fraude. Porque eu acho que em qualquer eleição, desde que o mundo é mundo, há maneiras de deturpar o processo eleitoral. De uma forma ou de outra. Tá? Então, eu não saberia dizer para vocês... para mim não existe processo eleitoral na história do mundo. Eu nunca vi processo eleitoral completamente isento de trapaça. E eu desafio, e ficaria muito feliz com a resposta, de os senhores defensores do processo eleitoral perfeito me mostrarem que o nosso é, porque eu ia ficar feliz. Porque seria um fenômeno historicamente ímpar. Brasil de 2022 seria o único momento da história do ser humano em que houve um processo aí totalmente livre de qualquer deturpação, trapaça, fraude, etc. Seria um fato inédito na história do ser humano. Estou esperando os brilhantes técnicos aí do TSE me explicarem como é que o Brasil desorganizado, picareta e da gambiarra e do sistema político pútrido, onde permanece o uso da coisa pública para satisfazer interesse pessoal de pilantra, como é que justamente nesse país a gente teve esse fenômeno que não aconteceu nunca em lugar nenhum do mundo. Tô aqui, vou ficar esperando para sempre e sentada, porque ninguém nunca vai me explicar, porque é impossível você ter certeza, entendeu? A trapaça, ela acontece em níveis que justamente ela é difícil de ser detectada e nem os técnicos, às vezes, do TSE estão sacando onde é que tá. Só estão repetindo histericamente que não há nenhum problema, porque eles não querem ter de verificar onde pode estar o problema. Mas o natural é que haja problemas onde há seres humanos, tá? Então, assim, agora, como tenho para mim que devemos lidar e acatar o problema e ir resolvendo aos poucos, não é, assim, já foi. Vamos ver se a gente melhora a urna eletrônica para a próxima, mas assim, era para ter feito isso lá em 2020, 2021, né? Enfim. Então é isso, tá? Quanto a todas as pessoas histéricas, foram poucos, fiquei surpresa. Quanto a todas as pessoas aqui que vieram me fazer comentários ridículos, acreditando que tudo que eu falei no vídeo passado, que é um vídeo muito mais importante do que a palhaçadinha, a última das palhaçadas do Eduardo Bolsonaro. É um vídeo mais sério, é sobre o debate da direita que não pode parar. Quanto a esse pessoal, o que eu quero dizer para eles é o seguinte: o imaginário político do brasileiro, e o de vocês, sobretudo, é muito pobre. Porque cultura no Brasil, durante as últimas décadas, significou futebol, carnaval e novela da Globo. Então, para a cabeça de vocês, a imaginação de vocês, ela está restrita a esses três fenômenos: carnaval, futebol e novela da Globo. Então, vocês só conseguem enxergar as coisas e interpretar tudo o que vocês ouvem com base nos recursos limitados desses três fenômenos da nossa cultura, que representaram toda a cultura na vidinha medíocre de vocês. Razão pela qual vocês acreditam no que vocês estão escrevendo, mas eu quero dizer que vocês estão profundamente equivocados. E assim, pouco importa que vocês estão equivocados, mas eu queria aproveitar a oportunidade do profundo erro de vocês. Agora sim, vocês acham que eu me choco com o erro? Vocês acham que eu me choco com esse bando de pilantra que vem aqui nos comentários dizer se eu sou isso ou se eu sou aquilo? Ai, tô preocupada, hein? Você tá parecendo não sei quem. Vocês acham que eu tô preocupada com vocês? Mas não tô mesmo, entendeu? Vocês são a última das minhas preocupações. Sabe por quê? Porque o Brasil é um país em que você tem um sujeito picareta, descaradamente picareta, como o Gustavo Gayer, lançando curso de influencer. E tem gente que vai comprar. E vocês que estão aqui falando nos comentários essas besteiras, são as pessoas que compram. Curso do picareta do Gayer, que é uma das figuras que não ajuda os conservadores e a direita, que é um picareta, entendeu?
que só está preocupado com fachada, com cargo e com ascensão social. Ele como muitos outros. Entendem? Então assim, o Eduardo Bolsonaro vem de curso. O que mais vocês querem que eu fale? Quem acredita piamente que pode aprender alguma coisa ali com o Eduardo, se bem que ele pôs outras pessoas no curso. E eu até entendo as pessoas que participaram do curso, porque acho que as pessoas pensaram, ai meu Deus do céu, ele vai fazer um curso, o cara é muito popular, esse curso vai vender. Acho que as pessoas, por piedade, por caridade com quem ia comprar, falaram, deixa eu dar uma aula, porque aí a pessoa não perde o dinheiro. Né? Porque pegou algumas pessoas que foram boas que fizeram algumas aulas. Mas assim, se esse cara se propõe a dar aula, um cara que assim, não virou nem gente ainda, se o Geyer dá curso, o Geyer teria que estar pensando em estratégia política, em ação real. E ele está dizendo que o que o Brasil precisa é fazer curso de influencer para como ele, que é um modelo, agora virou um modelo, ele se auto-intitulou como modelo, consigam ser deputados no futuro, uau, e assim a direita vai vencer. Não vai! Porque a guerra é cultural. Não é a ascensão social de uns e outros que vai mudar o Brasil, tá? E não é a ascensão social de vocês próprios que vai mudar o Brasil. A Carla Zambelli é outra. Eu tento ser compreensiva com os nossos parlamentares, eu tento. Mas assim, quando eu pego realmente e analiso o mandato da Carla, ela fez um bom trabalho de base aqui no estado de São Paulo, fez. Mas assim, eu tenho dúvidas sobre se ela está realmente se importando com o estado de São Paulo ou se ela está na política por ascensão social. Não sei. Entendeu? Porque assim, eu não vi esses caras trabalharem. Procurem vocês, nota taquigráfica, quem fez discurso ali. Sabe quem que mais trabalhou? Pasmem. Não é nem agradável admitir, mas é a verdade. E a gente tem que respeitar a verdade. O Van Hatten. O Van Hatten é o único deputado conservador que no seu mandato tem lá 800 documentos de notas taquigráficas, porque ele fez discurso. Ai, mas pra que um deputado tem que fazer discurso? Meu amigo, você tem que fazer discurso na plenária, porque se você faz no Twitter, isso não gera registro taquigráfico, que é fonte do historiador. E se a guerra é cultural, você sabe por que a esquerda fala tanto em plenário? Pesquisa qualquer petista, vocês vão ver que eles têm ali listas e listas e listas de fala em plenário. Sabe por quê? Porque aquilo é documento oficial para historiador escrever livro de história. Como é que a direita, os conservadores vão marcar presença na história política do Brasil se eles não têm nem a capacidade de entender para que serve fazer discurso na plenária? Felizmente o Marcelo Van Hatten fez. Nem o Luiz Felipe, que eu adoro, sacou isso. Pelo amor de Deus. Todos vocês, Carla Zambelli, Luiz Felipe, Salles, que me parece que vai ser um bom deputado. Não vou falar antes, né? Porque a gente nunca sabe, mas me parece que tem condição aí de ser um bom deputado. Façam discursos na plenária, produzam registro. Deixem provas de que os conservadores participam da política brasileira. Lutem, briguem, trabalhem. Trabalhem. As redes sociais são para a sociedade civil. Tá? A manifestação de vocês lá é pontual, mas não precisa ficar o dia inteiro brincando de lacrar. Que palhaçada! Vocês têm coisa mais importante para fazer. E aí vem o neguinho me dar curso de influencer. E tem gente que vai lá e compra. Então vocês acham que eu tô chocado com os comentários que aparecem aqui? Sem contar os que não são de empregadinho de gabinete, né? Do Centrão. Desse esquemão aí que existe, né? Não critiquem, você é comunista. Quem é você, empregadinho de gabinete, pra falar pra mim o que é que eu sou? Quem é você, cara? E aí é o último ponto que eu queria falar pra todos vocês, conservadores como eu, que tem medo de manifestar o que vocês pensam por causa desses empregadinhos de gabinete que vêm pôr o dedo na nossa cara dizendo quem nós somos. Eu quero, para vocês, respeitosamente lembrar aqui, ó, uma coisa importante. Uma outra lição importante do Olavo que a gente não pode esquecer. Página 36 é dia 13 de janeiro de 2016. Todos os que se fazem de superiores em face de difamações acabam sendo marginalizados. Eu já fiz isso, errei. Não vou fazer mais. O empregadinho de gabinete mais inútil e insignificante que vier tirar farofa comigo vai apanhar. Vai tomar porrada. E ainda eu vou aproveitar para dar aula de filosofia para as pessoas boas que me ouvem, usando a ousadia desse desgraçado que vier aqui aprontar, tá bom? Estudei muitos casos, continuando, e entendi que essa história de o que vem de baixo não me atinge é suicídio puro.
Homens de grande valor como Meira Pena, vocês lembram? Oswaldo de Meira Pena? Brilhante, fundador da Sociedade Tocqueville. Meira Pena, Gustavo Corsão, um dos maiores escritores do século XX no Brasil, um dos maiores escritores, o autor do Lições de Abismo, um romance espetacular. Um homem assim, genial. Meira Pena, Gustavo Corsão, Antônio Olinto e tantos outros acabaram perdendo o espaço público de que dispunham porque não quiseram descer dos seus pedestais e pisar nos ratos que os roíam. Mesmo sem espaço na mídia, diz Olavo, conservo meu público porque jamais recuso chutar os cus que assim o imploram. Se você deixa que os difamadores, intrigantes e invejosos ocupem todo o espaço, eles o isolam e fazem com que o público só o enxergue pelo olhar deles. Vocês querem me chamar de esquerdista? Vocês vão se ferrar tanto. Porque vocês vão me inspirar para dar cada aula boa pro meu público. E aí eu quero ver. Porque vocês são muito ruins de argumento. Vocês só sabem se você tem um argumento. E aí ficam jogando na cara, que é assim, o pessoal tem medo do PT, que é tudo que vocês conseguem pensar, né? A guerrinha psicológica do esquema aí das Forças Armadas, que eles acham que é a estratégia mais genial da política dos últimos 2 milênios, né? Porque não tem cultura. Porque não entendem que a guerra é cultural, né? E aí, vocês vêm com esse único argumento e ficam jogando na cara de todo mundo. Ai, você tá parecendo não sei o que. Aí cita um jornalista lá. Ai, você tá parecendo não sei o que. Como se alguém que me conhece fosse acreditar em vocês. As pessoas que me conhecem pelo que eu falo aqui. Pelos livros que eu descrevo. Pelos caminhos que eu indico. Pelo fato de eu dizer, cara, você pode sim sair da ignorância. Vai por aqui, porque isso aqui me ajudou. Entendeu? E eu faço isso, meu amigo. Eu faço isso, os seus empregadinhos de gabinete. Ó, já na universidade eu fazia. Procurem meus ex-alunos da universidade. Alguns, aliás, são meus alunos até hoje. De curso meu, de filosofia que eu dou. Vieram me procurar. Por quê? Porque são pessoas que querem aprender. Tá? As pessoas lembram. Porque eu sou sincera no meu trabalho para desgraça de vocês, então assim, é bem difícil queimar minha reputação. Boa sorte. E se vocês quiserem falar de todos os meus defeitos, eu tenho ainda uma notícia pior para vocês. Eu conheço, da minha parte, sobre mim, defeitos que vocês nem imaginam. Muito piores do que vocês podem inventar, tá bom? Então, boa sorte, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. Essa máxima, a que foi a máxima que manteve o Olavo firme, é a máxima que todos nós, conservadores, devemos evocar o tempo inteiro diante desses picaretas pilantras que querem dominar o discurso para satisfazer o seu desejo de ascensão social. A gente não pode deixar esses pilantras tomarem a frente do movimento conservador brasileiro. Tá bom? Não podemos deixar. Todo mundo já ficou quieto, tempo demais, porque, eleições. Chega. Acabou. Se você deixa que os difamadores, intrigantes e invejosos ocupem todo o espaço, eles o isolam e fazem com que o público só o enxergue pelo olhar deles. Isso já aconteceu a tanta gente boa que se eu não aprendesse a lição, acabaria imitando seu destino. Aqui é a humildade do Olavo. O pessoal acha que ele brigava com gente até insignificante porque ele queria? Não. Foi porque ele aprendeu o que aconteceria se ele não fizesse. E que ele acabaria sendo indiretamente derrotado por gente de quinta categoria que não tem nem que ser ouvida. Então, puxa-sacos profissionais, puxa-sacos crônicos, né? Puxa-saquismo é uma doença, tá? É assim, é gente que se sente tão por baixo que tem que puxar o saco de um outro que ele acha que é importante para se afirmar como ser humano. Vocês são desprezíveis. Empregadinho de gabinete, eu não preciso nem falar, né? Porque vocês vão perder o emprego daqui a pouquinho, né? Ou daqui a pouquinho o chefe de vocês vai estar com o outro lado. E aí vocês vão estar preocupados em vetar o discurso no outro lado, né? Do debate político. Vocês estão nessa por grana, né? Então, vão a merda todos vocês. Fui eu quem ensinou o povo brasileiro a mandar as autoridades tomarem nos seus cus. Não é para me gabar. O Olavo diz, não é para me gambar. Mas considero isso uma realização ainda mais meritória do que a história essencial da filosofia.
Se o ambiente de polidez engomadinha não for totalmente destruído, não haverá esperança de uma discussão política séria nesse país. O que mata o Brasil é o estilo Alckmin de ser. Os homens bons e sinceros de todos os partidos, como José Bonifácio, Graciliano Ramos e Oswaldo Aranha, jamais se inibiram de mandar a merda quem dela proviesse. Como vocês que vêm aqui, não entendem nada do que eu tô falando e me põem comentáriozinho, me rebaixando a insignificância existencial de vocês. Não sou príncipe, nem duque, nem cardeal, muito menos um deus do Olimpo. Estou em plena briga de rua. Entre uma derrota digna e uma vitória no esculacho, a modéstia e a prudência me recomendam essa última. Então, é o seguinte, pessoal, conservadores, para a gente recuperar a capacidade de fazer valer o que é realmente a direita, a gente vai precisar, em primeiro lugar, tirar os militares da frente. Chega, não, Forças Armadas não tem nada a ver com direita. Chega disso! Os caras apoiaram Getúlio. Ai, eles não salvaram em 64 e nos ferraram em 70 e 80 com a teoria da panela de pressão. E outra, entre os militares, você tem conservadores, você tem esquerdistas, você tem revolucionários, você tem todo tipo de gente, porque é uma instituição, entendeu? Não existe Forças Armadas assim, como se fosse um bloco, porque não há duas almas iguais. Pessoas pensam diferente, por isso que o Paulo Figueiredo tá certo, tem divisão interna assim no alto comando. Doa, infelizmente, ao senhor General Vilas Boas e a quem mais doer. Tem divisionismo, a gente sabe que tem. É normal. E a segunda coisa que a gente precisa fazer é não nos inibirmos, porque os picaretas virão com tudo, vão nos difamar. Os picaretas do mundo da política, que são os parlamentares ruins. Ai, vamos focar na esquerda o quê? Pra deixar o pessoal que tá fingindo que faz política ter ascensão social? Não. Eu vou cobrar os meus parlamentares, os que falam que são conservadores. Quero ver todo mundo fazendo discurso na tribuna. Quero ver nota taquigráfica. Quero analisar o discurso, ver se estão falando besteira em nome do povo que vocês dizem representar. Quero ver. Vou encher o saco os próximos 4 anos. Sejam competentes. É obrigação. O salário de vocês vem dos impostos que eu recolho todo mês. Tenham vergonha na cara. Essa é a atitude. Cobrança. Político a gente cobra, entenderam? Ai, mas o que fazer? Político a gente cobra, a começar dos nossos. Os que não são os nossos vão ser combatidos por aqueles que nos representam. Então, se a gente não pressiona para a guerra os nossos, como é que eles vão combater o adversário? Com que motivação? Entenderam? Político é ser humano. Vai entender o comodismo. Se você não pressiona o infeliz, ele vai ver a Copa, entendeu? Eu vi um negócio tão engraçado que eu vou deixar aqui na descrição, mas para eu fechar com chave de ouro, já que vocês todos acham que eu tô tão interessada na... Como eu falei no vídeo, quem viu o vídeo sabe que eu falei, quer ir pra Copa, vai. Só não vem inventar a história do pendrive, foi isso que eu falei. Mas já que vocês querem que eu relate melhor todo o nível de estupidez envolvendo o episódio lá do coitado Eduardo, que não tem muito neurônio, eu vou agora ler pra vocês uma thread de uma pessoa bem inteligente, que pôs isso ali lá no Twitter, né? Numa conta sátira, tá? Não confundo as coisas. É uma conta, é um perfil sátira. E essa pessoa pôs no perfil sátira uma thread que vai fechar com chave de ouro esse nosso vídeo, pra gente rir da história, rirmos dos nossos políticos para aprendermos a pressionarmos e cortar esse péssimo hábito que vem também da simbólica getulista de achar que político é quem vai nos salvar. Não são. Quem salva não é desse mundo. E os políticos estão nesse mundo. Políticos devem ser motivados a ir pra guerra, ir pro combate. Política é guerra. E nesse momento a guerra é cultural. Por isso que os militares estão aí perdidos. Não sabem o que fazer. E ficam constrangidos, porque eles não tem nem a decência de sair na porta do quartel e falar, então, a gente não vai fazer nada mesmo. Vocês que têm que ter a decência de sair. Bolsonaro, é político há um tempão. Não é ele que tem que dizer, são vocês que tem que dizer. Tenham a coragem de ir na rua e falar, desse mato não vai sair coelho. Tenham, pelo menos, tá? Parem de ficar ali alimentando esperanças alheias vocês também. Essa thread é muito boa.
Acompanhe comigo, que maestria, da cronologia dos fatos do nosso querido, adorável e brilhante deputado. Eduardo, filho do presidente, é flagrado num jogo da Copa enquanto o Brasil está colapsando em problemas em grande medida criados por eles e seus aliados do Centrão. Afinal, se não temos o voto impresso e tudo mais, é justamente porque Valdemar da Costa Neto e companhia sabotaram o projeto. E ai de quem reclamasse. Vinha o séquito de zumbis, como vão vir aqui embaixo nesse vídeo, assassinar a reputação, a técnica estúpida dessa aliança aí. Depois de flagrado, o retardado vira meme e vai na banca do Mohamed comprar 15 pendrives e faz um vídeo. Agora veja como ele subestima a inteligência das pessoas. Vestindo a camiseta da seleção do Catar, com a merda de um paletó por cima, fazendo cara de eu sou um gênio das estratégias otárias. Ele faz um post no Instagram, Facebook e Twitter. Só humor pode salvar o Brasil. Foi o que eu escrevi na minha última coluna. Como se estivesse numa reunião oficial com as autoridades do Catar e da, pasme, FIFA, com a mesma camiseta da seleção do Catar, o mesmo paletó feio da desgraça. Vocês perceberam que é o mesmo figurino? Quando ele faz o videozinho fake de que ele foi lá levar pendrive e quando ele faz a fotinho pro Instagram dele com as autoridades, vocês perceberam que ali é a mesma roupa, gente. E entenda, a situação poderia até ser ridícula só até aí, mas não, tem mais. Peraí que eu vou tomar fôlego. O filho da puta, então, foi reclamar eleição. Gente, vamos refletir. Vamos honrar a razão que Deus nos deu. O cara foi reclamar eleição para o líder de uma monarquia absolutista, eu diria autocracia. E para o corrupto do presidente da FIFA. Ele espera o quê? Conseguir instalar um VAR nas urnas eletrônicas? É sério? É essa a estratégia? Mas não acaba? Ah, não. A imprensa, então, ainda relata que ele ficou num camarote super luxuoso com seus amigos, incluindo o jornalista da Jovem Pan, regado a bebidas e camarões. E a tal reunião oficial foi no camarote do sheik, autodenominado dono do país. Autocracia, viu? É quando não tem eleição, viu, Dudu? Assim, você pode até falar que no Brasil tá acontecendo um problema sério, de falta de confiança nas urnas, beleza, mas algo me diz que não é exatamente um cara de um país onde não tem eleição, porque o país é dele, que vai conseguir entender. Muito menos o cara da FIFA. A FIFA é sinônimo de corrupção, entendeu? E a tal reunião oficial foi no camarote do sheik, denominado dono do país, enquanto o Catar estava jogando. Aí, depois de se fazer de coitado e dizer levo verdade sobre o Brasil por onde passo, a mulher deslumbrada simplesmente se faz de coitada lá no Instagram. E aí a última frase desta brilhante thread que eu só fui procurar porque vocês pediram. Vocês vão reclamar mais? Eu vou procurar outras. Vocês querem? Vocês querem brincar? Então vamos brigar. Tá. A última é a seguinte. O cara fez um tanto de merda que a gente já pode dispensar a Rússia no fornecimento de adubo e fertilizante. E tem gente defendendo isso. A gente merece todo tipo de desgraça mesmo. Isso aqui foi uma pessoa que tá na guerra cultural, meu amigo, há muito mais tempo do que você já ouviu falar em direita e esquerda. É isso que uma pessoa que entende que a guerra é cultural consegue fazer. E esse é o caminho para a gente manter os nossos representantes na linha e conseguir alguma coisa dessa guerra chamada política. E se você acha que guerra é pedir para os soldadinhos do alto comando a fazerem alguma coisa por você, você ainda não entendeu nada do que se trata. Vai aprender. Vai ler um pouquinho do Olavo de Carvalho, que o velho era tão generoso que escrevia fácil. E na próxima vez, quem sabe você entenda um pouco melhor essa minha série de vídeos. Até mais.